Mas antes de eu falar disso, eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui agora. Vamos falar sobre o Bolsonaro, os ataques de nervo dele, mas principalmente as notícias que ele anda recebendo. Olha só. O Bolsonaro se encontrou com o Alexandre de Moraes, eu até mostrei o vídeo aqui ontem, o Bolsonaro foi lá, ele abraçou outros ministros do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, aí estava lá o Alexandre de Moraes sentado, o Alexandre não imaginava que o Bolsonaro ia até ele foi até o Alexandre meio que fez assim com ele, eu não quero Bolsonaro, não quero, tá, e aí foi um abraço meio assim, sem graça, e o Bolsonaro saiu com carinha de bunda. Logo depois o Alexandre foi aplaudido, 1 minuto de aplausos ao Alexandre de Moraes, todo mundo aplaudindo ele de pé e o Bolsonaro de novo com carinha de bunda. Pois bem, o Bolsonaro foi lá arregar para o Alexandre de Moraes, por quê? Porque ele foi avisado por ministros da STF, mais de um, avisaram o Bolsonaro o seguinte: os ministros já decidiram que o Daniel Silveira não vai participar das eleições, ele estará inelegível. O Bolsonaro fica irritado porque ele queria o Daniel Silveira como deputado. O Bolsonaro ainda tem alguma esperança de que o Romário não vá ser candidato ao Senado, mas Romário já disse que vai ser candidato ao Senado, ele é o primeiro nas pesquisas e o Bolsonaro acabou sendo obrigado a dizer que vai apoiar o Romário. Tem uma confusão no bolsonarismo porque o Daniel Silveira disse que quer ser candidato ao Senado e que será candidato ao Senado, custe o que custar. Eu até penso, seria até bom se ele fosse, porque ele divide os votos do bolsonarismo. Alguns vão votar no Romário, que é do partido do Bolsonaro, oficialmente apoiado pelo Bolsonaro, e outros vão votar no Daniel Silveira, que é o cara que, para os bolsonaristas, ficou preso para defender o Bolsonaro e tudo mais. E aí, talvez, dividindo os votos, tenha alguma chance de alguém de esquerda se eleger ao Senado. Mas os ministros avisaram para o Bolsonaro, não vai ter Daniel Silveira nessa eleição, ele vai ser inelegível. Mais do que isso, o Daniel Silveira, ele vai sofrer todas as outras consequências do processo dele, 10 vezes mais do que sofreria. Ou seja, o indulto do Bolsonaro, a graça, né, que se chama, do Bolsonaro ao Daniel Silveira, realmente fez graça. Os ministros da STF vão dizer, tá bom, ele não vai cumprir a pena. Até porque essa é só a primeira das condenações. O Daniel Silveira vai enfrentar dezenas de processos, vai ser preso mais pra frente. Os ministros não têm nenhuma pressa quanto a isso. Mas esse indulto do Bolsonaro ao Daniel Silveira, ele não está valendo ainda, portanto o Daniel Silveira devia estar usando tornozeleira. Mais do que isso, esse indulto não chega às multas e a todos os outros tipos de pena que o Daniel Silveira possa e vai sofrer por conta do processo dele. É apenas para o caso da prisão, o resto não. Ou seja, inelegível ele vai ficar. As multas, o Daniel Silveira está devendo já, ele estava devendo 450 mil reais. Agora ele já está devendo 615 mil reais. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes impôs uma multa de 15 mil reais diários para o Daniel Silveira se ele não usar a tornozeleira. Já faz mais de um mês, um mês e meio mais ou menos, um mês e 20 dias, que ele não está usando a tornozeleira. Então, multa nele. Já está em 615 mil reais a multa dele, e o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas dele e o bloqueio dos bens dele, ou seja, se ele tiver carro, se tiver imóvel, se tiver casa, imóvel não é casa, apartamento, terreno, se ele for sócio de empresa, ações, investimentos, qualquer coisa que tenha o Daniel Silveira, nesse momento, até o valor de 615 mil reais, está tudo congelado. E olha, 615 era o valor de 4 dias atrás, já passaram 4 dias, 15 mil por dia, já são 60 mil a mais, já está em 675 mil e contando. Eu vou falar, o Daniel Silveira vai ficar pobre, inelegível, sem cargo público, que ele vai ser proibido nos próximos processos de ocupar cargo público, e inelegível também é proibido de ocupar cargo público, e vai acabar preso da mesma maneira. Esse processo teve um indulto, o STF vai aceitar. Calma. A outra notícia que o Bolsonaro recebeu veio direto da boca do Alexandre de Moraes, menos de 2 horas depois dele se encontrar com o Bolsonaro. Ele deu uma entrevista e ele falou, olha, no inquérito das milícias digitais, ele estava falando exatamente sobre o bolsonarismo. Nesse inquérito, nós não vamos pegar todos, é impossível pegar todo mundo, é muita gente. Muita gente que é graúda, mas muita gente que são minúsculos, porque são centenas de milhares de pessoas disseminando fake news. Mas nós vamos pegar os maiores, nós vamos pegar os mandantes do crime, disse o Alexandre de Moraes. Sabemos, eu e você, que o principal articulador disso, quem é o cabeça de todas essas milícias digitais, é o Carlos Bolsonaro. Sabemos também, eu falo aqui, a grande mídia ignora isso sempre, mas eu falo aqui sempre, que quem está ajudando o Carlos Bolsonaro hoje é o Eduardo Bolsonaro, inclusive fazendo a ponte, a ligação do gabinete do ódio aqui do Brasil com gabinetes do ódio dos Estados Unidos e de outros países
onde o fascismo tá lá. Inclusive teve um evento na semana passada lá na Hungria, e eles vão em eventos na Polônia, na Hungria nos próximos meses, exatamente para aprender como os governos de lá fazem para manipular a população, para trazer isso para cá e para ensiná-los qual é o esquema que eles fazem aqui. Só para você ter ideia, então a extrema-direita, os fascistas do mundo inteiro estão se unidos, cada vez mais unidos. Eles falam tanto de globalismo, a esquerda, os comunistas querem o globalismo, que é o quê? Que é um mundo onde todos são conectados, onde não tem preconceito, onde não tem essa de uma pessoa não pode entrar em outro país só porque você nasceu lá. Esse tipo de coisa eles chamam de globalismo, falam que é uma coisa horrível, mas eles também fazem intercâmbio com outros países, desde que esses países sejam com governos fascistas, como Hungria, Polônia, tudo mais. Tá, aí o Bolsonaro foi avisado, vão ser presos vários bolsonaristas, talvez antes, talvez depois da eleição. O Daniel Silveira não vai ser candidato. O Daniel Silveira, o bolsonarismo queria convencer o Daniel Silveira a ser candidato a deputado, porque ele elege junto com ele vai ter uma votação expressiva, porque tem muito otário no Rio de Janeiro, infelizmente, muito bolsonarista no Rio de Janeiro, e otário igual bolsonarista, né? Sinônimo. E o Daniel Silveira elegeria com ele mais 2 ou 3 deputados bolsonaristas assim, ó, facilmente. Ele não sendo candidato nem a deputado, já são votos que se dispersam. Então o Bolsonaro não gosta, até porque tem um problema no bolsonarismo. Muitos bolsonaristas foram pro PL, que é o partido dele, para que se elegessem mais facilmente. Só que esses deputados bolsonaristas, se eles tiverem uma votação muito expressiva, eles acabam elegendo deputados do Centrão, que o Bolsonaro sabe, eu sei, você sabe, o Bolsonaro sabe que vão traí-lo. A partir do momento em que o Bolsonaro não é mais presidente, o partido do Bolsonaro PL vai falar: tchau, Bolsonaro, sai. Tchau, deputados bolsonaristas, saiam. Eles vão falar: não, mas a gente teve votação expressiva, ajudou vocês a elegerem 30 deputados. Eles vão falar: tá bom, que bom pra vocês, tchau. Tchau. Mas a gente quer a verba partidária, é o fundo partidário. Não, tchau. É isso que o Valdemar da Costa Neto vai fazer com o Bolsonaro em 2023. O Bolsonaro sabe, eu sei, os deputados bolsonaristas sabem, e o Daniel Silveira não tá no PL, ele tá no PTB. Então ele elegeria apenas bolsonaristas raiz. Gente que vai ficar com o Bolsonaro, custe o que custar. E aí, não vai ser nem candidato. Os votos vão migrar para o PL, ajuda a eleger um monte de gente do Centrão. Essas candidaturas têm o risco enorme de serem caçadas pelo TSE. Essa é outra das notícias que o Bolsonaro recebeu. O TSE, eu tô falando isso aqui faz semanas. Chegou ao Bolsonaro faz menos de 10 dias. O TSE vai, exatamente por esses ataques que o Bolsonaro está fazendo às urnas, isso ligou o modo desespero do Bolsonaro a nível máximo. O TSE vai olhar com uma lupa bem grande as contas de todos os deputados, candidatos a deputados e senadores bolsonaristas. Quem fizer crime eleitoral vai ter a candidatura cassada. Coisa que, olha, lá em 2018 o TSE fazia vistas grossas. Simplesmente, finge que não vi. É contra o PT? Tirou um do PT? Então pronto, deixa o cara se eleger. Agora não. Agora o TSE vai olhar com uma lupa bem olhada. Peraí, tem erro aqui, ó, caça. Caça, rejeita as contas da candidatura desse aqui, caça. Caçando, eu já expliquei aqui o que acontece. Imagina um deputado tem 100 mil votos, ele se elegeu e ajudou a eleger mais 1 ou 2. O cara comemora lá, a candidatura dele é caçada. O que acontece? 100 mil votos viram votos nulos. Tanto ele perde o mandato, como o 1 ou 2 que ele ajudou a se eleger acabam perdendo o mandato. Sabe quem ganha? Candidatos de outros partidos. Acabam sendo eleitos os que não tinham sido eleitos. Só para você ter ideia, essa é a tática do Alexandre para acabar com o bolsonarismo a partir do ano que vem. Vão ser diplomados os que forem eleitos, aí o TSE vai começar a olhar a conta de um depois do outro e vai começar a olhar se teve abuso de poder econômico, se teve compra de votos, se teve fake news, se teve isso, se teve aquilo. Enquanto isso, o Alexandre já falou, vai começar a prender antes da eleição quem tiver fazendo disparo em massa via WhatsApp com fake news ou sem fake news. Quer dizer, tá ruim pro Bolsonaro. Aí, vamos aos ataques do Bolsonaro. Começou mais ou menos um ano atrás a sair notícias sobre isso, de que o Bolsonaro começou a gritar. Teve uma gritaria dele com o Paulo Guedes no final do ano passado. Até achavam que o Paulo Guedes ia sair do governo. Foi inclusive o dia em que gravaram aquele áudio eu fiz assim, mas é um áudio, do André Esteves, dono do BTG Pactual, em que ele fala: desculpa gente, eu cheguei atrasado aqui. Banqueiro, né? Banqueiro que você vê que ele é chefe de ministros do STF, chefe do presidente, chefe do Arthur Lira, ele é o chefão de todo mundo. E ele fala: gente, desculpa que eu tô atrasado, é que o Arthur Lira, presidente da Câmara, tinha me ligado para perguntar o que ele faz, porque o Paulo Guedes pode se demitir. Foi nesse dia que o Bolsonaro teve uma gritaria danada com o Paulo Guedes e quase o Paulo Guedes se demite, teve uma debandada no Ministério da Economia e tudo mais. O Paulo Guedes ficou assim balançando, mas o Paulo Guedes não vai largar o filé
cara que é ladrão mesmo não larga o filé e o Paulo Guedes não vai largar. Também deixo as minhas outras redes sociais e peço que se inscreva lá. Falou!